Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, com ela, Maria de Fátima Miranda. Muita paz, que Jesus nos guarde. E ele, Paulo Renato. Obrigado, que Deus nos proteja. E mais uma vez o Serginho conosco. E juntos, misturados, vamos aí dando sequência ao nosso estudo no capítulo 29 de O Livro dos Médiuns, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. Hoje iremos dar início ao item 327. Lembrando que Kardec falou lá no final do 324, item 324, que as reuniões espíritas poderiam se dividir em reuniões frívolas, experimentais ou instrutivas. No item 325, ele desenvolveu a questão das reuniões frívolas. No 326, as reuniões experimentais, com a produção das manifestações físicas. E agora nós vamos estudar hoje o item 327 das reuniões instrutivas, que Kardec diz que são aquelas que apresentam caráter muito diverso. E como são as que se pode aurir o verdadeiro ensino, insistiremos mais sobre as condições a que devem satisfazer. A primeira de todas é que sejam sérias, na integral acepção da palavra. Importa se persuadam, é isso? Persuadam? Isso. Todos que os espíritos cujas manifestações se desejam são de natureza especialíssima, que não podendo o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem ao mal. Quem quiser obter boas coisas, precisa dirigir-se aos bons espíritos. Não basta, porém, que se evoquem os bons espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles assintam vir. Ora, a assembleia de homens levianos e superficiais, espíritos superiores, não virão, como não viriam quando vivos. Então a primeira coisa aí, Miranda, que eles chamam a atenção da gente é que a gente precisa estar bem acompanhado, né? Sim. Para uma reunião ser considerada instrutiva e séria, ali devem estar presentes os bons espíritos. Por isso que, antecedendo esse capítulo, vieram tantos outros, não é? Inclusive da influência moral do médium. Porque em qualquer lugar estaremos instrumentando algo ou alguém. Agora temos que ter o critério de qual é esse algo do que se trata, né? E é esse alguém que nós seremos instrumento dele. Quando nós sofremos e influenciamos os espíritos, porque eles influem em nossa vida e nós, consequentemente, na dos outros, e já buscamos Jesus, em toda a nossa conversa no estudo desse texto, desde o último estudo, nós ficamos vendo que por um longo período fomos cristãos sem Cristo, porque usávamos o rótulo, mas estávamos distantes do conteúdo e da proposta do Cristo. Em se tratando de mediunidade, hoje, lidar com a mediunidade sem o critério que Jesus nos oferece, com a estrutura que Kardec nos traz, seria retroceder lá aos 40 anos de deserto, lidando com a espiritualidade de uma forma imatura e leviana. E aí, Paulo Renato, Kardec insiste aqui logo no início que a reunião, para ser instrutiva, deve ser séria. A gente volta àquela questão lá em alguns estudos anteriores. O que Kardec está chamando de uma reunião séria na acepção da palavra? É justo em que quando seus membros estão ali reunidos com objetivos, digamos, superiores, de recolher informações que visem o seu progresso espiritual, visem torná-los pessoas melhores para si e para o seu meio social. A reunião, com a seriedade
que Kardec coloca tem esse sentido, né? Deve ter esse sentido de buscar informações no mundo espiritual de forma que a pessoa possa ajustar o seu comportamento, a sua forma de pensar às leis de Deus ali inseridas na codificação espírita. Então não basta reunir pessoas consideradas sérias para a produção de fenômenos simplesmente materiais. Não é porque as pessoas são sérias, repito, que a reunião em si tem um caráter que Kardec dá de seriedade. Repetimos, a reunião séria é aquela, segundo Kardec, em que os seus membros buscam a edificação de suas almas, de seus espíritos. Quer dizer, não tem finalidades, não trata a reunião com finalidades materiais, com finalidades imediatas. Então as perguntas são todas direcionadas no sentido de entender, de procurar compreender as leis de Deus, como a pessoa está inserida dentro das leis de Deus, a pessoa compreender a questão da causa e efeito, da lei de causa e efeito, como ela poderia produzir no bem, porque às vezes a gente falamos isso várias vezes, né? Todos nós falamos, que às vezes a pessoa tem um comportamento no bem, mas o comportamento dela está gerando um mal-estar para alguém e a pessoa não entende bem o que está errado. A pessoa fala assim, poxa, eu estou fazendo tudo certinho, está dando tudo errado, as pessoas estão me agredindo, entendendo errado. Então, numa reunião dessa instrutiva, como Kardec fez, pode se perguntar aos benfeitores, eu estou fazendo assim, 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 onde eu estou errando? A gente observa muito isso quando os apóstolos procuravam Jesus para levar suas questões do dia a dia, e Jesus retocava sua maneira de pensar, de agir. Nós temos isso, por exemplo, no livro Jesus no Lar, em que tem uma série de situações ali que colocam os apóstolos à frente de Jesus, na frente de Jesus, fazendo esse tipo de questionamento. Senhor, quando eu estou contigo, eu compreendo as coisas bem, mas fora da sua presença, eu tenho agido assim, assado. E Jesus vai dar os ensinamentos necessários e devolve a pessoa à sua vida cotidiana. Então eram reuniões instrutivas. Toda vez que Jesus reunia aqueles interessados nos seus ensinamentos, dava-lhes em reuniões informações instrutivas, quer dizer, informações que auxiliavam o espírita a se tornar melhor, facilitando o seu progresso espiritual. Então, as reuniões instrutivas devem ter esse caráter de edificação espiritual e não de atendimento de curiosidades. Outra questão, Miranda, Kardec coloca aqui ainda nesse início do item 327, que não basta, porém, que se evoquem os bons espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles possam vir. Então não adianta você chamar os espíritos bons se a reunião ela não tem um caráter sério que propicia a presença dos bons espíritos. E partindo da individualidade que compõe essa reunião, não é? Porque se os componentes da reunião ali se propõem a um objetivo sério, mas no dia a dia não tem o comprometimento com essa seriedade, porque o médium não é médium só na hora da reunião. É outra questão importante a ser analisada. Estamos em permanente observação por aqueles que estão ou nos acompanhando para confirmar nosso propósito, ou por aqueles que nos conhecem de ontem e estão avaliando nossos esforços atuais. Eu nunca esqueço, depois que o Amazônios Hércules desencarnou, tinha um dia do culto dele, antes de ele desencarnar, que ele transferiu para quinta-feira lá no Curupaiti. E era à noite. Mas por conta de toda a dificuldade de locomoção, o pessoal também foi envelhecendo, né? A família ficou mais preocupada, então colocamos para a tarde. E o estudo é Jesus no Lar. Terminamos e continuamos, terminamos e continuamos. E um dia, alguém chegou e falou assim, olha, alguém que tentou suicidar-se e tal, e pediram para envolver. Eu estava vindo para a reunião, a partir dali, depois, passamos nessa reunião, fazíamos o estudo Jesus no Lar e tirávamos um detalhezinho de tempo para fazer uma súplica pelos suicidas, um momento de oração no final. E terminou que essa reunião,
englobou esse momento. E um dia alguém registrou, no momento desse estudo, uma presença no salão vazio, aspas, né, de pessoas físicas. Era o grupo de 4, 5 permanentes, e tinha um suicida no salão. E foi dado alguém muito, com as feições muito pálidas, mas que estava com o olhar como se estivesse naquela expectativa assim, surpreso, entendeu? Pelo que estava ouvindo de repente. E foi concluído que uma das pessoas que estava naquela reunião saiu, foi para casa, no final de semana tinha que fazer um estudo sobre suicídio, e quando pegou a carona que chegou, na hora que está descendo na porta do centro, quem saiu de dentro do carro junto? A pessoa que estava no salão acompanhando a reunião. Mas o que ficou de lição para mim, nessa narrativa, foi ela passar as impressões. Que disse assim, o que nós percebemos naquele irmão é que ele estava nos acompanhando para ver se realmente era aquilo, entendeu? Porque a fala que o companheiro colocou foi muito bem direcionada. E conseguiu tirá-lo de um estado qualquer que ele ficou atento. A surpresa foi tamanha, a felicidade, mas ele acompanhou com a permissão da espiritualidade para justamente observar se havia seriedade, se tudo era autêntico naquilo que havia sido colocado para ele. Então, isso é um caso de um suicídio, que é um caso esporádico, porque ninguém fica sendo acompanhado por suicida assim tão facilmente, por misericórdia divina, não é? Mas assim, somos nós que compomos qualquer reunião com o propósito do bem. Essa reunião não é efetiva só quando o grupo está reunido. Quando o grupo se dispersa, aí é que ela tem origem. Porque é lá que nós vamos garimpar a assistência que vai nos sustentar na hora da reunião. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, na apresentação de Eduardo Araújo. Prezados ouvintes, estamos de volta. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Você que está chegando, nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas. O item que estamos lendo é o 327. Já lemos o primeiro, o segundo parágrafo. Vamos ao terceiro parágrafo desse item 327, onde Kardec diz o seguinte: uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Se os que a formam aspiram a obter fenômenos extraordinários por mera curiosidade ou passatempo, talvez compareçam espíritos que os produzam, mas os outros daí se afastarão. Numa palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a secundar as tendências dos que acompanham. Assim, pois, afasta-se do seu objetivo toda reunião séria em que o ensino é substituído pelo divertimento. As manifestações físicas, como dissemos, têm sua utilidade. Vão às sessões experimentais os que queiram ver. Vão às reuniões de estudos os que queiram compreender. É desse modo que uns e outros lograrão completar sua instrução espírita, tal qual fazem os que estudam medicina, os quais vão uns aos cursos, outros às clínicas. E aí, Paulo Renato? Os espíritos sempre nos lembram o seguinte: não basta exigir que o céu desça à terra, é preciso ir-lhe ao encontro. É preciso que a gente se eleve à altura de quem se está invocando, até para que haja sintonia, para que a gente ofereça um campo mental, psicológico, adequado a receber os ensinamentos. Porque senão, se evocarmos ou invocarmos a presença de algum grande benfeitor espiritual sem a necessária condição de entender os seus ensinamentos, ficaremos sempre a exigir mais, porque esses grandes benfeitores não falam muito, não são prolixos, né? Eles falam pouco, mas com extremo conteúdo. Para que se entenda um extremo conteúdo em poucas linhas, tem que se ter alguma experiência na interpretação daquilo que se está lendo.
Então é necessário que antes de evocarmos, de exigirmos pela evocação a presença de algum grande benfeitor espiritual, saber se estamos à altura de compreender as suas lições. Né? Se não, é bom nos contentarmos com aquele familiar, com aquele amigo desencarnado, aquele espírito que se interessa pelo nosso progresso, porque ele sempre pode nos dar boas instruções, boas orientações, que vão atender a nossa condição de compreensão, né? Porque às vezes a pessoa tem um bom guia espiritual, um bom amigo espiritual que dá bons conselhos, mas a pessoa fica querendo o guia do outro, né? Mas o outro não está disponível para nós no momento. Então, nessa precipitação, a pessoa acaba desprezando um bom conselho, um bom amigo, e não tem nenhuma coisa nem outra. Então, é importante que a gente lembre dos ensinos de Jesus, quando os apóstolos foram questioná-los, porque chegou um homem lá com um filho doente, que se jogava de um lado para o outro, e ele disse que apresentou os apóstolos, e os apóstolos não o puderam curar. Então, quando Jesus curou, os apóstolos, um tanto quanto melindrados, foram questionar Jesus, o que estava errado no comportamento deles, que eles não puderam, na expressão deles, expulsar aquele tal espírito, aquele tal demônio, entre aspas. Jesus falou, para essa classe de espíritos, só jejum e oração. Jejum no sentido aí de se adquirir valores espirituais, morais seguros dentro do Evangelho, dentro dos ensinamentos de Deus, e mostrando para nós, a gente pode tomar essa lição em outros campos de entendimento, mostrando que na casa espírita é a mesma coisa, né? Não basta se ter o que se chama de bons médios, não basta se ter reuniões consideradas sérias, mas é preciso fazer jejum, digamos, dos vícios, das más tendências, se exercitar nesse sentido. Não tratar os vícios como coisa natural, impossível de serem tratados e modificados. Então não basta que tenha a entrada da sala de trabalhos mediúnicos escrito: não bata a porta, esta é uma reunião séria. Isso, não basta estar lá escrito isso. É preciso que aqueles que vão comparecer a essa reunião estejam pelo menos naquele dia feito o jejum dos vícios, das más tendências, para que algo ofereça aos bons espíritos, no sentido de que eles tragam para aquele grupo os ensinamentos necessários ao grupo enquanto pessoas. Então é bom se elevar à altura, tentar se elevar à altura daqueles a quem convocamos, daqueles a quem invocamos a presença. Porque senão vamos ficar na condição de um ignorante, de um absoluto ignorante, tentando extrair de um grande sábio o resultado de suas pesquisas de anos, e por mais que o sábio queira nos instruir, queira instruir, ele não vai conseguir, né? Porque a pessoa não se colocou na posição de ser instruída. Então é sempre bom salutar, lembrar disso, que as reuniões, como Kardec coloca, que as reuniões sérias não são as que mataram a capacidade de sorrir, de se ser simpático, mas elas estão baseadas em valores saudáveis, em valores morais, equilibrados, de respeito, não só ao grupo em si, mas de respeito a quem se evoca. Né? Não é porque a pessoa desencarnou que perdeu seus brios. Não é porque desencarnou que vamos tratá-la com indiferença. Sim. Vamos tratá-la com o devido respeito que deveríamos ter tratado quando ela estava encarnada, né? Então não podemos exigir da pessoa desencarnada coisas que não exigiríamos dela quando entre nós, na condição do corpo físico. Então, cada um segundo as suas obras, e pedir, solicitar tão somente aquilo que realmente necessitamos, precisamos para o progresso espiritual, para a reforma dos nossos pensamentos, da nossa maneira de sentir e ver as coisas. Então a reunião séria, acredito que seja essa, né? A reunião em que todos os seus membros, se não todos, pelo menos alguns, ou pelo menos o dirigente, sim, tem a compreensão do alto alcance que aquela reunião pode produzir
e das condições em que ela deva se dar. Que a proposta seja do bem, não é? E que a vigilância, porque no propósito do bem que nos envolvemos, a nossa invigilância faz com que o foco seja diversificado e a gente sai da rota sem perceber que está saindo. A gente lembra do ensinamento de Jesus, quando ele pergunta a Pedro, o que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Aí Pedro fala, né? Não, diz que o Senhor é um dos profetas que voltou, né? João Batista, tal. Aí Jesus pergunta diretamente a Pedro, e você, que diz que eu sou? Aí ele fala, tu és Jesus, Filho de Deus, né, tal. Aí, então, Jesus disse para ele, realmente, você está certo, mas não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, mostrando ali um fato mediúnico. Mas logo depois o Pedro se distrai, como você colocou. Pedro se distrai nas suas preocupações e tenta impedir Jesus de ir a Jerusalém. Né? Quer dizer, mostrando que Pedro criou uma barreira para receber, para continuar recebendo a boa mensagem que Saiu surgiu. Saiu da sintonia. Acabou sintonizando com espíritos que queriam prejudicar o trabalho de Jesus. Assim como, em determinada situação, estava lá Paulo com os apóstolos, tal, aguardando a chegada de Ágapo, que era um vidente, um profeta, considerado profeta de Jerusalém. Quando Ágapo chega à reunião, toma do cinto do Paulo e fala para Paulo, isto farão, lá numa atividade, digamos assim, mediúnica, né, porque é profeta, e fala para Paulo e para os circunstantes ali, fala para eles assim, isto farão o dono desse cinto se for a Jerusalém. Aí Paulo fala, não só estou pronto para ser preso, mas como para ser morto em nome de Jesus. Quer dizer, Paulo se colocou à altura, né, daqueles espíritos grandiosos que orientavam. Não se deixou levar pela preocupação desse ou daquele espírito ou outro, que se utilizando da mediunidade de Ágapo, tentou, por qualquer motivo, tentou fazer com que Paulo não fosse a Jerusalém pregar o que deveria pregar. Então a reunião séria é aquela que a pessoa se predispõe a essa seriedade. Né, que ela se coloca nessa condição do jejum das coisas ruins, dos maus pensamentos, ao menos naquele dia, para que possa ser um bom vaso onde vá acolher os benefícios que venham do mundo espiritual sem distorcê-los tanto. Estamos chegando aí no final, Miranda, e lá no finalzinho desse item 327, Kardec faz uma comparação, né, que os que estudam medicina, tem uns que vão aos cursos e outros às clínicas. O que ele quis dizer com isso? Pois é, porque aqueles que quem está estudando medicina está procurando realmente conhecer para depois ir executar, fazer a prática com a tranquilidade de toda a maturidade do conhecimento, que o conhecimento traz. Mas tem aqueles que simplesmente ficam borboleteando nas clínicas, mas não se especializam no objetivo maior que a medicina convida. E também a gente pode pensar na questão da importância do estudo, né, da experimentação, mas também na importância da prática. São as duas, sim, porque o médico ele precisa das aulas e precisa também do exercício. Exatamente. Tem muitos médicos que acabam ficando somente na teoria e esquecem da sua missão de curar e de levar alívio. Enfim. As duas não podem ficar dissociadas. Exatamente. Então, estudar, mas também praticar. Porque o convite do Cristo é de pacificação, mas ela jamais será alcançada se não tiver experiência na lida do dia a dia. Paulo Renato está pesquisando algo que vai ficar para a semana que vem, porque faltam 30 segundos e ele está aqui numa pesquisa intensa. Mas vocês fiquem curiosos que semana que vem ele vai guardar a pesquisa dele para já trazer na semana que vem. Então, muito obrigado a vocês, prezados amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, por nos acompanharem em mais um estudo. Quem chegou agora, não fique triste, vai lá no YouTube. Nós temos agora uma playlist na Rádio Rio de Janeiro aí do programa Luz na Penumbra e no caso do Livro dos Médiuns. Então vai lá que você vai poder novamente ouvir este programa. Agradecendo ao Paulo Renata, Maria de Fátima Miranda, ao Serginho e claro, a Jesus que nos dá a oportunidade de estarmos aqui estudando. Muita paz a todos e até semana que vem. Todos e até semana que vem. Todos e até semana que vem. Todos e até...
A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Queridos amigos, estamos de volta. É um prazer estarmos juntos novamente para o nosso estudo. Com relação ao programa anterior, nele foi estudada a matéria Assassinato de 5 crianças por outra de 12 anos, constante do exemplar de outubro de 1858 da Revista Espírita. Após transcrever notícia publicada em um jornal da época, Kardec evoca espírito que costumava dar mensagens na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mensagens essas que configuravam esse espírito diante das pessoas, de Kardec e dos companheiros da equipe, como um espírito superior. Após o diálogo, Kardec faz observações sobre o assunto, tanto o espírito comunicante quanto Kardec ressaltam a imperfeição espiritual da criança assassinada. Da criança assassinada, não, da criança assassina. A criança de 12 anos que assassinou as outras 5. Avulta igualmente na matéria a grande responsabilidade dos pais e dos educadores, no sentido de estarem atentos às tendências naturais das crianças, para incentivar as boas e ajudá-las a sufocar as más. E no programa também nós ressaltamos que no Livro dos Espíritos há uma parte que se volta com muito detalhe, com muita profundidade a respeito dessa enorme responsabilidade dos pais. Neste programa, nós vamos nos ocupar da matéria Os Médiuns Julgados, inserida por Kardec no exemplar de janeiro de 1858 da Revista Espírita. Trata-se de uma convocação da Universidade de Cambridge, oferecendo $500 a médiuns que quisessem participar de experiências científicas sobre fenômenos mediúnicos. Então Kardec tirou mais uma notícia dos jornais da época a respeito da famosíssima, desde então e até hoje, desde a origem até hoje, em 1858 já era uma universidade consagradíssima e antiquíssima, há nada mais, nada menos que a Universidade de Cambridge, convocando os médiuns para se submeterem a experiências mediante uma remuneração de $500. Kardec inicia a matéria transcrevendo a notícia sobre o assunto, que foi publicada em um jornal americano e que repercutiu enormemente na imprensa francesa. Leiamos o preâmbulo de Kardec antes da transcrição da matéria do jornal americano. Os antagonistas da doutrina espírita agarraram-se solícitos
Há um artigo publicado pelo Scientific American, de 11 de julho último, sob o título Le Médium Jugé. Aqui ele fala em francês, os médiuns julgados. Vários jornais franceses o reproduziram como um argumento irretorquível. Nós mesmos o reproduzimos acompanhando de algumas observações que lhe mostram o valor. Então, mais uma vez, a ética de Kardec, o cuidado de Kardec, aquilo que Kardec falou em número anterior da Revista Espírita, que ele não fugiria de polêmicas, desde que fossem polêmicas sobre princípios e sobre a essência das coisas, não polêmicas pelo prazer de discutir. Então, Kardec, que não lia só jornais da França, ele lia publicações do mundo inteiro, tudo que dissesse respeito a fenômenos espíritas, ele vai, então, agora transcrever a matéria do jornal e depois irá comentar. Antes de lermos a matéria em si publicada no jornal americano, vamos fazer alguns comentários sobre esse preâmbulo de Kardec. Primeiramente, que antagonistas do Espiritismo exploraram a matéria do jornal científico. Adversários, todas as correntes de pensamento voltadas para o bem, sempre tem. Quando mais não seja daquelas pessoas que acham que fraternidade, compreensão, boa vontade, solidariedade, renúncia, isso é coisa de gente fraca. O importante, o que vale é competitividade, é capacidade de alcançar resultados, é obtenção do sucesso financeiro. Tem muita gente que tem isso como absoluta prioridade na vida. Então, uma pessoa que não tem maiores ambições, que é fraterna, amiga, ao invés de competir com a outra ajuda, ela é sempre criticada. E uma religião, uma corrente de pensamento que estimula as pessoas a terem essas virtudes, são combatidas. Mas no caso, naquela época, 1858, a maioria dos adversários do Espiritismo eram aqueles que viam no Espiritismo uma ameaça, achavam que o Espiritismo ia crescer demais, arregimentar muitos adeptos, e então procuravam colocar um dique no progresso da doutrina. Outra coisa importante é que há pouco nós mencionamos o prestígio da Universidade de Cambridge, e vamos agora ressaltar que este jornal a que Kardec se referiu e do qual tirou a matéria, também é um jornal de prestígio, um jornal de feição científica, um jornal sério, não era jornal, não era panfleto, não era imprensa marrom, não. E isso, evidentemente, deu a Kardec condição de fazer uma polêmica no bom sentido e discutir a matéria pelas páginas da Revista Espírita. Por quê? Porque era uma universidade séria e a notícia foi dada através de um jornal sério. Então, mereceu a atenção do codificador. Novamente, nós vamos ressaltar a postura ética de Kardec, a postura científica, a abordagem isenta de lógica, dando o peso, responsabilidade e encarando com respeito aquilo que os cientistas pretenderam fazer, porque nós vamos ver que não conseguiram. E vamos relembrar, porque a leitura foi feita há pouco tempo atrás, que essa convocação da Universidade de Cambridge, naquela época, idos de 1858, para fazer experiências científicas em torno dos fenômenos mediúnicos, prescrevia
a quantia de $500 para os médiuns que se apresentassem. Então vamos ler um trecho da matéria do Scientific American que o nosso codificador da doutrina espírita, Kardec, apresenta na Revista Espírita. O desafio foi aceito pelo Dr. Gardner. Esse desafio aqui, parênteses nossos, é a convocação da universidade chamando quem quisesse para demonstrar se tinha ou não tinha as faculdades mediúnicas, se era ou não era capaz de produzir aqueles fenômenos. Então, foi, digamos assim, encarado como um desafio. Então, o desafio foi aceito pelo Dr. Gardner e por várias pessoas que se gabavam de estar em comunicação com os espíritos. Os concorrentes, abramos outros parênteses, concorrentes por quê? Porque estavam concorrendo a $500. Reuniram-se no edifício Albion, em Boston, na última semana de junho, prontos para a prova de seu poder sobrenatural. Entre eles, notavam-se as senhoritas Fox, vamos guardar isso, senhoritas Fox, que se haviam tornado célebres nesse gênero. A comissão examinadora das pretensões dos aspirantes ao prêmio, era composta dos professores Pierce, Agassiz, Gould e Rossford, de Cambridge. Então, todos eles sábios de renomada. Então, eram professores considerados sábios de nomeada. Numa linguagem assim mais coloquial do dia a dia de hoje, 2002, medalhão, né? Aquelas figuras notáveis da sua área de conhecimento, ganham prêmios internacionais, participam de congressos, fazem conferências, enfim, cientistas de primeira linha. Eram esses que estavam se dispondo a pagar $500 para médiuns que fossem lá e produzissem os fenômenos que eles queriam estudar. Os ensaios espíritas duraram vários dias. Jamais os médiuns tiveram tão bela oportunidade de evidenciar seu talento ou sua inspiração. Mas, como os sacerdotes de Baal nos dias de Elias, em vão invocaram suas divindades. Essa linguagem de invocar a divindade é do jornal, o trecho que nós acabamos de ler é do jornal americano, não é de Kardec. Então, vamos, antes de comentar esse texto em si, do jornal, vamos comentar que a matéria do jornal menciona fato semelhante ocorrido na França 10 anos antes, quando a Academia das Ciências ofereceu 2.500 francos aos médiuns interessados. O fiasco foi o mesmo. Não aconteceu nada. Então, 10 anos antes, já a Academia de Ciência de Paris já havia feito a mesma coisa, né? Dinheiro francês, 2.500 francos. Quem quiser ganhar 2.500 francos, apareça, apresente, produza os fenômenos espíritas, que então aí sim. Vamos ver então os comentários de Kardec que mencionam isso e que começam então a entrar no mérito da questão.
Esta tentativa prova, mais uma vez, a absoluta ignorância por parte dos nossos antagonistas. Ignorância aí dos sábios e dos médiuns. Ignorância no sentido de ignorar, de não saber do que se tratava, porque aqueles sábios eram sábios em outras coisas e não em fenômenos espíritas. Fenômenos espíritas eles não conheciam, estavam começando a tentar conhecer, a tentar estudar. Então, esta tentativa prova mais uma vez a absoluta ignorância por parte dos nossos antagonistas, dos princípios sobre os quais repousam os fenômenos das manifestações espíritas. Porque também os antagonistas, geralmente, eles são ignorantes daquilo que estão tratando. Há muita gente que nunca, jamais participou de uma sessão espírita que seja, jamais estudou um livro espírita sobre mediunidade e diz que os fenômenos mediúnicos são uma fraude. É tudo imaginação ou tudo alucinação. Então, isso é a maneira, primeiro, mais fácil de criticar, né? Esse é o método de crítica do preguiçoso. Ele não entende, não quer entender, não dispõe de nenhuma parte do seu tempo para mergulhar e entender as coisas, mas se sente à vontade para criticar e dizer que aquilo tudo é bobagem. A ignorância é nesse sentido. Ignorância de ignorar. Não é ignorância de uma pessoa bruta, rude, nada disso. Então, continuemos no texto de Kardec. Eles têm a ideia fixa de que tais fenômenos devem obedecer à vontade e ser produzidos com uma precisão mecânica. Esquecem completamente, ou antes, não sabem, que a causa de tais fenômenos é inteiramente moral. E que as inteligências que são os agentes imediatos não obedecem ao capricho de quem quer que seja, médiuns ou outras pessoas. Os espíritos agem quando e perante quem lhes agrada. Vamos comentar um pouco este trecho bastante interessante de Kardec. Ignorância dos antagonistas do Espiritismo sobre os princípios sobre os quais repousam os fenômenos. Isso até hoje ocorre. Há muitas pessoas que criticam o Espiritismo, mas não se dispõem a estudá-lo. Então, se essas pessoas estiverem dispostas a justamente discutir esses princípios básicos, tudo bem, nós espíritas devemos estar à disposição para debater. Se a pessoa está interessada em discutir o âmago da questão, saber exatamente o que é, por que é, como não é, de uma maneira séria, intelectualmente isenta, enfim, uma discussão saudável a respeito de alguma coisa que a pessoa quer conhecer, até conhecer para combater, tudo bem, quer conhecer para combater. É muito grande o número de pessoas que quiseram conhecer o Espiritismo para combatê-lo e depois se tornaram espírita. Então deixa, vai, você quer. Não, eu vou provar que isso aí não funciona, me explica como é que é. Aí a gente explica. E a pessoa pode nos surpreender e se convencer de que realmente está diante de um universo de fenômenos interessantíssimos e que por trás desses fenômenos existem inteligências e que essas inteligências são justamente os desencarnados. Vale dizer, a criatura descobre a imortalidade da alma. Olha que passo, olha que avanço. Então, é nesse sentido que, como falamos há pouco, a palavra ignorância está sendo utilizada. É a pessoa que não sabe. Então, a pessoa que não sabe alguma coisa e vai procurar saber honestamente, não é uma pessoa ignorante, é uma pessoa muito bem orientada na vida.
Ressaltamos novamente que os professores eram de alto nível acadêmico, sábios de nomeada, como diz o texto do jornal. Cientistas que resolveram estudar a fundo tornaram-se espíritas, vários deles. William Crookes, o maior cientista inglês daquela época. Desrochard, Aksakov, Alexander Aksakov, conselheiro científico do czar da Rússia. César Lombroso, que estudou os caracteres físicos cranianos para procurar associar a criminalidade aos instintos assassinos das pessoas, que fez a famosa classificação dos tipos lombrosianos. Camille Flammarion, maior astrônomo da França na sua época. Gabriel Delany, Leon Denis, um grande filósofo francês, todos eles não acreditavam, mas foram estudar com espírito científico, mergulharam a fundo e aí descobriram que os fenômenos eram reais, que eles realmente aconteciam, que não era fraude, não era ilusão, não era alucinação, eram fenômenos concretos, eram fenômenos que permitiam toda uma metodologia científica que os comprovava. E aí se tornaram espíritas. Então, todo e qualquer cientista que quiser estudar com seriedade, com espírito científico, a doutrina espírita, deve ser encarado com toda atenção, com todo respeito, com toda educação, com todo espírito contributivo de nossa parte, os espíritas. Do trecho lido, ressalta igualmente a independência dos espíritos diante dos encarnados, que pretendem colocá-los a seu serviço. Daí Kardec ter afirmado, como lemos há pouco, a causa de tais fenômenos é inteiramente moral. E acrescentamos, visam o esclarecimento e não a satisfação da curiosidade. Então o médium, mesmo que tenha uma mediunidade espetacular, uma mediunidade de efeitos físicos do tipo, por exemplo, de Mirabelli, que foi um médium de efeitos físicos que foi intermediário de fenômenos físicos espetaculares, Peixotinho, né? Esses médiuns, pelo fato de terem a mediunidade nesse porte, com essa intensidade, e às vezes até com abrangência, várias mediunidades, isso não significa que quando eles querem produzir um fenômeno, eles pura e simplesmente convocam os espíritos e os espíritos estão ali à disposição deles para provocar os fenômenos. Não existe isso. Os espíritos não estão do lado de lá, no chamado mundo dos espíritos, à toa, esperando que um médium os convoque para fazer alguma coisa. Não estão em stand-by para fazer fenômeno mediúnico, não. A vida na pátria espiritual é intensíssima. Todo mundo cheio de responsabilidade, todo mundo cheio de coisas a fazer. Quem está nas regiões inferiores, cheio de remorsos, cheio de lutas, cheio de dúvidas. Quem está nas trevas querendo causar o malefício da humanidade, está por aí querendo perturbar, está por aí querendo obsidiar, está todo mundo fazendo alguma coisa. Não tem espírito à toa na parte espiritual à disposição de médium nenhum. E os espíritos superiores estão enormemente atarefados, porque o planeta é de provas e expiações, em nós ainda predomina o mal sobre o bem, então a gente vive dando trabalho aos espíritos superiores. Vivemos dando trabalho a cada instante, a cada hora. Então eles são atarefadíssimos. Eles só vêm até nós para provocar fenômenos, para produzir fenômenos, quando
esta produção de fenômenos tem um sentido moral elevado. É para a utilidade do progresso da ciência ou do progresso moral individual daquelas pessoas que estão envolvidas nos fenômenos. No início do programa nós dissemos, guardemos isso, Irmãs Fox. Nós estamos no final deste programa. No próximo nós daremos continuidade a esse estudo e vamos nos referir às Irmãs Fox. Foram justamente aquelas que deram origem à popularização desses fenômenos. Tornaram conhecidos no mundo inteiro esses fenômenos. São as Irmãs Fox, das chamadas fenômenos de Hydesville, nos Estados Unidos da América do Norte. Muita saúde e muita paz e até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.